aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo da EBD Juniores e nós já estamos na lição 11. Dá para acreditar como esse ano passou rápido? Finalzinho de ano, mas ainda tem bastante coisa legal, então continua aqui acompanhando com a gente, tá certo? Hoje nós vamos falar da lição 11 e o tema é parecido com o que a gente já viu até agora. Felizes são aqueles que... E o de hoje é especial, é bem diferente. São firmes em servir. O que será que essa lição vai falar hoje? A gente vai descobrir juntos, tá certo? Então vamos lá? Então hoje vamos aprender 3 pontos sobre aqueles que são firmes em servir, tá certo? Então ponto número 1, diz aí comigo, repete, tá? Eu vou falar e você vai falar também. Ponto número 1 é ser feliz em servir. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que devemos ser felizes em servir, porque servir a Deus e servir ao outro é algo muito importante. Você sabia que quando Jesus veio aqui, perguntaram a ele, os discípulos estavam querendo saber quem era o mais importante. Aí João disse, não, eu sou o mais importante. Aí Pedro fala, não, eu sou o mais importante. E aí os outros discípulos vão falando, não, quem é mais importante sou eu. Só que aí Jesus, ouvindo que eles estavam conversando, fala assim, olha, prestem bastante atenção. Nem mesmo o Filho do Homem, ele, veio para ser servido, mas sim para servir e dar vida, pelas pessoas. Então ele, que era o Filho de Deus, mais do que digno de vir para aqui na Terra e ter uma vida ótima, certo? Mas mesmo assim, ele desceu do céu, deixou a sua glória, seu esplendor e veio aqui na Terra como um simples homem para ter uma vida simples e, o mais importante, servir a Deus e as pessoas que estavam ao redor dele. Então ele fala assim, que a gente precisa servir. Quem é o menor, na verdade é o maior, tá certo? No reino de Deus. As coisas são um pouco invertidas, certo? Então é exatamente isso que Jesus queria falar. Era para mostrar pra gente a alegria que nós devemos ter em servir o nosso próximo, tá bom? E eu sei que vocês já ouviram falar, a gente já comentou algumas vezes sobre ele. O apóstolo Paulo, ele é um excelente exemplo de serviço, tá certo? Ele servia ao Senhor entregando toda a sua vida. E ele saiu viajando em diferentes lugares, implantando igrejas. E depois, quando ele estava em lugares diferentes, ele escrevia cartas para essas igrejas, dando conselhos, orientações, fazendo orações, perguntando, procurando saber como eles estavam. E várias dessas cartas estão aonde? Na Bíblia, é claro. Então, nós temos a carta aos Coríntios, o pessoal lá que morava em Corinto, a carta ao pessoal de Filipe, certo? De Éfeso. E aí cada cidade, cada lugar, cada região, ele mandava uma carta para saber, como é que essas pessoas naquela congregação estavam. E em várias de suas cartas ele fala sobre servir ao Senhor, mostrando a própria vida como exemplo. Ele era alguém que servia de coração ao Senhor e que era feliz em servir. Então nós também devemos aprender com esse exemplo de Jesus e de Paulo, que nós devemos ser felizes em servir. Então, já que a gente está falando de Paulo e das cartas que ele escreveu, o versículo de hoje está em uma dessas cartas, sabia? Então, a primeira carta que ele escreveu para a igreja em Corinto vai trazer o nosso versículo de hoje. Então, pega a sua Bíblia aí e acompanha com a gente, tá? A carta de Paulo aos Coríntios, tá certo? A primeira carta. Então, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Diz o seguinte, estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos e sejam fortes. Olha aí quantas coisas Paulo nos mandou ser. Vigilante, corajoso, forte e firmes na fé. Então, tudo isso aqui nos leva ao próximo ponto. Ponto de número 2. O ponto de número 2 é o seguinte, repete aí comigo. Nós devemos ser firmes. Mas firmes em quem? Ser firmes em Jesus, tá bom? Então, o primeiro ponto falou que nós devemos ser felizes em servir. E o segundo ponto é que nós devemos ser firmes em Jesus, tá bom? Como assim, firmes em Jesus?
Você já ouviu falar daquela história que tem uma casa construída na areia e uma casa construída na rocha? Vem a tempestade, vem o tempo ruim e aquela casa construída na areia vai para o chão e a casa que era construída na rocha, ó, fica em pé. Certo? Então, essas duas casas mostram pra gente o seguinte: nós devemos estar firmes na rocha. Quem é a nossa rocha? Jesus. É por isso que nós devemos estar firmes em Jesus. E eu tenho aqui mais um exemplo para você. Tá vendo esses dois copos? Legal, né? Bacana. Às vezes, na nossa vida, aparecem dificuldades, ó, que sopram, que nem a tempestade. E aí, apenas aqueles que estiverem firmes, cheios do Espírito Santo, vão suportar as tempestades. Querem ver? Vamos lá? Eu abaixei aqui um pouquinho para ficar mais fácil, mas observa aí, ó. Vou soprar mais forte para ver se esse cai. Viu aí? Qual é a diferença entre esse aqui que caiu e esse aqui que permaneceu firme? A diferença é que esse aqui representa a gente quando nós estamos firmes em Jesus, firmes na rocha que é Cristo. Então, não tá colado não, viu? Nós ficamos cheios do Espírito Santo e Ele nos mantém firmes em Jesus. Já esse daqui, ó, fica vazio, vazio. Por quê? Não é cheio do Espírito Santo. Não está firme em Jesus. Então, é a nossa lembrança de que precisamos estar firmes em Jesus. Tá ok? Certo? Então, memoriza, porque agora nós vamos entrar no número 3. Tá bom? Então, relembrando. O primeiro diz que nós devemos ser felizes em servir. Servir a Deus com alegria, certo? Entender que nós devemos ter alegria em servir. Tá bom? Número 2, nós devemos ser firmes em Jesus. Então, ó, tá firmado ali na rocha que é Jesus. Tá certo? E número 3 é que nós devemos ser fiéis até o fim. De que adianta você servir, certo? Durante uma parte da sua vida, depois você tá lá, ó, firme em Jesus, mas aí chega no meio do caminho, você vai cambaleando, vai diminuindo, vai perdendo as forças e chega no final da sua vida, você deixou de servir a Jesus, você deixou de estar firme na rocha que é Cristo e aí, infelizmente, você não chega no final. Então, de que adianta você ter feito tudo aquilo no início se no meio do caminho e no final você deixou tudo isso para trás? Não adianta nada, né, ter corrido tanto no início. Eu não sei se você já ouviu falar, mas tem uma corrida muito famosa aqui no Brasil que se chama Maratona de São Silvestre. É um percurso criado no meio das ruas de São Paulo que é bastante interessante, sabe? Porque ela se parece muito com a vida da gente, principalmente nós que somos cristãos, certo? Quando a gente fala de corrida, a gente se preocupa muito em quem vai chegar primeiro. Mas a nossa vida, na verdade, se parece mais com uma maratona, porque independente de você chegar primeiro ou depois, o que importa de verdade é que você chegue até o final, tá certo? Então, todos aqueles que chegarem até o final da corrida serão recompensados, tá certo? Independente de chegar antes ou depois. Nossa vida é exatamente como essa maratona. Nós passamos por dificuldades, temos que ficar, ó, firmes na rocha, cheio do Espírito Santo, porque é Ele que nos ajuda a vencer essas dificuldades, tá certo? Mas o que importa mais do que tudo isso é chegar até o final. E é por isso que o ponto 3 é: nós devemos chegar até o final, ser fiel até o final. Porque de que adianta a gente começar bem e terminar mal? De que valeu todo esse esforço que você teve no início da sua vida se você termina mal, se você não consegue manter, se você não consegue chegar até o final da corrida, tá certo? Então eu vou pegar aqui para vocês verem como é que funciona a nossa vida. Eu tenho aqui, rapidinho, problemas técnicos. Prontinho, agora tudo ok, tudo limpo aqui para colocar para vocês verem, tá bom? Nossa vida é assim. Eu vou fazer um exemplo. Eu tenho aqui um pote, tá? Transparente, que é só uma questão de segurança, vocês vão entender por quê daqui a pouco. E aqui nós temos uma garrafa de água que representa a nossa vida, tá bom? Nossa vida é assim, eu tingi a água para vocês poderem enxergar direitinho, tá certo? Opa! Coloquei aqui dentro, para evitar acidentes, certo? Então, nossa vida é assim. Nós estamos aqui, ó, no início da nossa trajetória com o Senhor, cheios, completamente cheios do Espírito Santo, trabalhando para Jesus, servindo com alegria, sendo firmes no Senhor,
certo? E caminhando, correndo a nossa maratona. Início de maratona tá todo mundo empolgado, certo? Mas aí vai chegando no meio do caminho e as dificuldades começam a apertar. E aí, ó, não sei se dá pra ver, eu espero que sim. Deixa eu chegar aqui, ó. No meio do caminho, olha o que acontece. A gente vai perdendo, ó, a conexão com o Senhor. E aí vamos, ó, perdendo o Espírito Santo de dentro de nós. Mas, se a gente nos manter firmes em Jesus e de verdade nos doar por completo para Ele, manter nosso caminho, ó, sendo guiado por Ele, os nossos olhos em Cristo, isso não vai acontecer conosco, porque Ele estará sempre ao nosso lado e vai nos ajudar o tempo inteiro. Mas a gente precisa buscar, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa orar, precisa dedicar a nossa vida ao Senhor, tá bom? Consagrar a nossa vida a Ele, lutar para chegar até o final e não desistir no meio do caminho, porque chegará um tempo em que tudo isso ficará vazio, certo? E se a gente deixar se esvaziar de vez, nós perderemos a chance de passar a vida eterna com o Senhor. Então é por isso que é muito importante chegar até o final. Paulo compara a nossa vida com essa maratona. Ele fala que há um prêmio preparado para todos aqueles que chegarem até o final da corrida. E ele encerra a vida dele dizendo para Timóteo, olha, eu terminei bem, eu consegui chegar até o final, eu encerrei a minha corrida direitinho, eu guardei a minha fé, eu fiquei firme na minha fé, fiquei firme em Jesus, me mantive cheio do Espírito Santo e hoje eu posso dizer, ó, acabei a carreira, guardei a fé e eu sei que eu fiz aquilo que Deus me mandou fazer, eu servi ao Senhor e agora eu posso descansar em paz, sabendo que eu cheguei ao final da minha corrida e vou receber o meu prêmio lá no céu, tá bom? Então guarda essa esperança dentro de você, dentro do seu coração, tem um prêmio preparado para mim. Jesus está preparando uma vida maravilhosa, mas além disso, a chance de passar a eternidade inteira com Ele, tá certo? Então isso é maravilhoso e vale a pena cada dia de esforço, cada não que a gente dá para aquilo que é errado e que desagrada a Deus, porque no final vamos atravessar a linha de chegada, encontrar com o nosso Senhor e receber a nossa medalha, a medalha daqueles que chegam até o final da corrida. Não seja você as pessoas que desistem no meio do caminho, porque a maratona é longa, a São Silvestre é assim, uma maratona bem longa e muitas pessoas que começam a corrida não chegam ao final, porque no meio do caminho elas desistem, mas nós não seremos assim, nós chegaremos até o final, porque o Senhor está conosco e nós estaremos firmes em Jesus, servindo a Ele com alegria, e o nosso coração estará cheio, não assim vazio, vai estar cheio do Espírito Santo, para que a gente possa chegar até o final e receber o nosso galardão, tá bom? Então vem comigo, faz essa oração aqui, vai acompanhando aí, onde você estiver, fecha os olhos e faz essa oração. Querido Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos por esses ensinamentos que são tão importantes para nós. E eu te peço que neste momento o Senhor firme os nossos pés em Ti, Jesus, que é a rocha, que o Senhor firme os nossos pés nos Teus caminhos, que o Senhor ilumine os nossos caminhos e guie os nossos passos para que a gente possa chegar até o final da maratona, tá bom? Fica ao nosso lado o tempo inteiro porque precisamos de Ti. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito Santo e nos capacita com aquilo que precisamos para chegar ao final dessa corrida, chegar ao final dessa trajetória e podermos dizer, assim como Paulo, que concluímos a nossa carreira de uma maneira formidável, tendo a certeza de que chegamos ao final, mantendo a nossa fé em Ti, sendo firmados na rocha que é Cristo Jesus. Então, nós te agradecemos, Senhor, nós te amamos muito, que o Senhor venha trazer bênçãos e paz ao coração de cada um que está assistindo esse vídeo e fazendo essa oração neste momento. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo da EBD Juniores, tá bom? Bye!